Boa noite. E esse estudo seja proveitoso, que consigamos refletir bem sobre as palavras trazidas pelo irmão X através de Chico. E vamos começar então esse nosso trabalho desta noite. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, gratidão sempre pelas inúmeras oportunidades que temos recebido em nossas vidas, principalmente as oportunidades de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos maiores, sobre tantos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe e que os evangelistas tiveram a oportunidade de nos oferecer através de seus escritos. Que consigamos entender a lição desta noite, que possamos aproveitar nas nossas vidas. Que a paz esteja sempre com todos nós, que assim seja, graças a Deus. O estudo é o tema Curiosa Experiência, está no livro Cartas e Crônicas, como eu disse, do irmão X. E vamos então pensar um pouquinho sobre o tema. Esse estudo foi oferecido como oportunidade de reflexões interessantes a respeito de utilizarmos recursos recém-surgidos à época em que o texto foi disponibilizado através do livro Cartas e Crônicas, trazido a nós pelo Espírito Irmão X sob o auxílio de Chico Xavier. Sempre que surgem novas ideias ou recursos, observamos resistências a se aceitar algo que ainda desconhecemos. Costumamos não acolher como oportunidades benfazejas para nossas percepções sobre a vida. No caso específico da história trazida pelo irmão X, novos recursos para a divulgação da doutrina, ampliando-se as possibilidades de disponibilizarmos novos conhecimentos, acolhendo com novos adeptos aos estudos para o Evangelho. A história que nos foi sugerida para o estudo desta noite fala sobre a situação em que se encontrava uma jovem que tinha, em sua programação espiritual, trabalhos importantes no exercício e prática da mediunidade. Em certo momento, surgiu-lhe o caso de uma jovem que, não obstante ter em sua programação importantes trabalhos na lide mediúnica, encontrava-se recolhida em casa sob observação de espíritos a dificultar-lhe o cumprimento da sua missão espiritual, ao tempo em que benfeitores trabalhavam no empenho de dar-lhe amparo. João Macena dedicou-se a encontrar a melhor maneira de despertá-la para a responsabilidade que lhe estava destinada na vida. Alguém capaz de sensibilizá-la ao retorno ao equilíbrio, despertar-se para o estudo sobre a fé raciocinada, à crença lógica e à imortalidade da alma e à vida espiritual. A jovem, no entanto, envolvida por companheiros que a assediavam e dificultavam-lhe o cumprimento de sua missão, entregou-se ao vício do álcool. Em estágio avançado, nesse caminhar, entidades sugeriam-lhe o cometimento de um crime. Não obstante ela ainda manter consciência suficiente para resistir a esse impulso, João Macena identificou-lhe um estado de alarme, situação que estava quase a ceder à insanidade. Refletindo como auxiliá-la, identificou uma oportunidade que lhe pareceu benfazeja. O contato daquela jovem com o mundo exterior praticamente se restringia no acompanhar programas de televisão. Quem sabe poderia ser esse um instrumento para dar-lhe oportunidade para o acesso à programação positiva com assuntos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Procurando articular providências a respeito, encontrou uma emissora respeitável com disponibilidade de 20 minutos para um assunto espírita. O grupo far-se-ia representar por um dos componentes da instituição. A abordagem contemplaria o tema mediunidade e a doutrina espírita. Procurou-se identificar o companheiro que ficaria a cargo dessa missão e outras providências para se alcançar o objetivo.
Não obstante as orientações recebidas e acolhidas por alguns dos componentes do grupo, o diretor, de maior responsabilidade da instituição, ponderou que o espiritismo não precisa de televisão, considerando-se que já tinham os grupos de ensino. Não obstante essa observação, deixou a cargo dos irmãos decidirem sobre o assunto. Um dos componentes do grupo, não obstante reconhecer que o Templo Espírita tem sua missão sobre a divulgação do espiritismo, pondera que nada impede que os princípios da doutrina espírita sejam comentados no rádio ou na imprensa, na rua ou no salão. Importante ampliar os recursos na divulgação do Evangelho. Não obstante as ponderações oferecidas, o acolhimento da oportunidade de se utilizar da televisão para a divulgação do Espiritismo e do Evangelho não foi alcançado êxito para esse trabalho. Argumentações do tipo: é pura vaidade, exibição, divulgar o Espiritismo na TV não é certo. Para aprender o Espiritismo, que venha às reuniões. O assunto se deu por encerrado. Alguns curiosos dentre os participantes desse diálogo sobre a possibilidade de se oferecer pela TV o tema Espiritismo e Evangelho resolveram visitar a jovem no horário em que teria sido apresentado o estudo. Encontraram-na à frente da TV e o tema a estar sendo apresentado naquele momento foi um festivo programa de exaltação ao uísque. Beba nova marca, uma delícia. Perdeu-se uma excelente oportunidade para um estudo de fato importante e precioso para a vida da jovem. A curiosa experiência deverá ser tomada como uma excelente oportunidade para reflexões profundas. Atualmente, podemos observar o quanto os recursos tecnológicos disponibilizados têm sido instrumentos importantes na divulgação do Evangelho em seus mais variados segmentos, seja na TV, nas rádios transmissoras, nas redes sociais. Devemos abrir nossas mentes para o acolhimento desses recursos e, ao mesmo tempo, termos consciência quanto à escolha de como deveremos fazê-lo. Sermos criteriosos na escolha dos temas e na forma como divulgá-los. O que poderíamos aprender com essas reflexões oferecidas pelo irmão X? É fato que mensagem foi escrita há muitos anos, quando a TV ainda estava nos seus primeiros anos. Pouco se conhecia dos recursos que este instrumento poderia nos oferecer. Muitas pessoas certamente resistiam a aceitar. Nós costumamos, de uma forma geral, não acolher o que se oferece de novidade, seja o que for, principalmente se não alcançamos a abrangência de seus recursos ou implicações em nossas vidas. De uma forma geral, somos preconceituosos. Isso quer dizer, formamos conceitos previamente sem refletirmos sobre o que uma tecnologia nova pode proporcionar. Não só tecnologia, também conceitos, novos conhecimentos, tanto científicos quanto valores sociais e culturais. Não deveríamos simplesmente descartar o que não conhecemos. Devemos sim nos empenharmos em abrir novos horizontes quanto ao que acontece. Buscar o conhecimento, novos entendimentos a respeito do meio em que vivemos e o que observamos à nossa volta. Ao compreendermos, por certo, saberemos fazer escolhas a respeito e como utilizar de forma correta, eficiente e ética. Saber do que se trata, implicações e prováveis maneiras de aplicarmos, objetivando sempre alcançar a melhoria das condições em nossas vidas, do meio ambiente e do mundo, de uma forma geral. Essas reflexões que eu trouxe nesse momento foi uma forma de eu, através da escrita, desenvolver um raciocínio a respeito do texto que foi oferecido pelo irmão X. Eu queria tentar acrescentar mais algumas reflexões baseadas nessas expressões que eu coloquei aqui, na forma como eu raciocinei em cima do tema. Hoje, por exemplo, nós temos o uso muito intenso das redes sociais. O próprio grupo Fraternidade
Usa, por exemplo, a divulgação das palestras em lives, né, gravadas, como esse, no caso nosso aqui, que nós podemos ter acesso a esses estudos e esses temas sem precisarmos ir presencialmente ao grupo. Muitos de nós estão afastados, né? Estamos afastados por questões de nos preservar, né? Ou preservar a nossa saúde diante de tantas dificuldades que tenham ocorrido nesse período de pandemia, que ainda estamos, apesar de estar menos agressiva. E imagina se nós não tivéssemos esses recursos, né? Então nós não teríamos acesso e dificilmente nós teríamos condições de aprendermos mais, né, sob o olhar de vários palestrantes, que cada um oferece uma riqueza de observações e olhares a respeito dos temas de forma diferente e que enriquece muito, né, a percepção desses textos tão importantes que o Chico nos trouxe, né, através da sua mediunidade. Então precisamos ter olhares assim mais abertos, né, mais livres de preconceitos, para acolher essa forma de trabalho e de preservação dos nossos estudos. E esse texto abre muito esse olhar para nós. Acho que é um momento muito rico para esse texto. Provavelmente o grupo, a administração do grupo, pensou a respeito na escolha, e é importante que a gente valorize esses meios tecnológicos que estão disponíveis e que nós também possamos utilizá-los da melhor forma possível, sem uso e abuso de forma indevida. Então, vamos valorizar, né, e vamos nos permitir participar desses trabalhos no meio virtual. E nos traz tanta riqueza, tanta chance, né, de termos acesso a esses estudos que em outras épocas seriam restritos dentro de casa. E hoje nós podemos participar de uma comunidade, de um grupo maior, ainda que online, ainda que em lives. Então, é muito importante a gente perceber a riqueza que temos tido, né? Tantas oportunidades que temos tido nesse momento. Vamos olhar com um olhar mais benevolente para as novidades, evidentemente com um senso crítico apurado, e que saibamos escolher os meios e a forma, sempre respeitando a ética, sempre respeitando os fundamentos do Evangelho e o nosso conteúdo de estudo da doutrina espírita. Mas vamos nos permitir ter olhos abertos e nos permitir a novidade, mas com bom senso e equilíbrio, sempre. E espero ter oferecido reflexões que possam sensibilizar algumas pessoas que ainda resistem. Muita paz e luz para todos, e que as bênçãos do Pai e o acolhimento e auxílio dos nossos amigos do plano espiritual, que estejamos sempre muito bem orientados, e nós estejamos sempre abertos a receber tantas bênçãos, e temos consciência disso, com muita gratidão. Vamos então fechar o nosso estudo com uma nova prece de encerramento. Amado Pai, amigos do plano maior, plano espiritual, gratidão por mais esse momento. Gratidão por podermos estar aqui percebendo novas oportunidades para estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre em nossas vidas
e aprendermos e inserirmos esses ensinamentos no nosso dia a dia, com o uso e o acolhimento mesmo efetivo, para que possamos ter uma vida equilibrada, de bom senso, de respeito, de paz e de muito amor pelos nossos companheiros de jornada, por nós mesmos. E abrimos os nossos corações e nossas mentes para os estudos e para o auxílio do plano espiritual maior. Que a paz nos acompanhe, a luz ilumine os nossos caminhos e as nossas mentes, e que estejamos sempre dispostos ao estudo e mais ainda à prática dos ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito grata.